Oi, pessoal. Mais ou menos há 30 anos atrás, 25, 30 anos atrás, eu participei de um programa chamado Existe Vida Após a Morte. O programa era comandado pela Silvia Popovic e eu tive muito prazer, eu era um garoto, de participar ali para divulgar o meu primeiro livro, 100 Ideias do Meu Anjo da Guarda. Eu estava ali no meio de gente muito famosa, muito importante, o Dr. Lívio, um excelente psiquiatra, né? Um cara que aceitava a vida após a morte, e de outras pessoas muito entendidas no assunto, a atriz Bárbara Bruno, enfim, pessoas ali fantásticas. Então, esse é um arquivo que eu tenho, um arquivo, na verdade, um arquivo do VHS, que eu guardei durante muitos anos e que agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que foi esse programa, coisa rara, aqui no YouTube, tá bom? Espero que você goste. Essa vida bem depende do programa. Por que você ficou cavocando na vida passada? Não, a pessoa vai sozinha, nós não colocamos não provoca. isso. Quando a gente usa os estados de transe, que são estados hipnóticos, autoinduzido, inclusive, nós levamos a pessoa a entrar em estado de transe, modificação de nível de consciência, ela vai direta sozinha, vai nessa vida ou em outras vidas. Só que nós respeitamos as supostas memórias de outras vidas. Tá certo. Vocês não negam, não riscam, não fingem Por que exemplo, essa senhora há pouco falou que poderia ser uma histeria. Eu pergunto o que é histeria? Para nós, histeria é exatamente isso. São memórias, vivências de outras épocas e outros tempos. Como possivelmente em outras vidas. Entende? Tipo, então, resolvendo nessa vida o que já foi problema na outra, na outra. E o que é o louco? Porque em cada... Desculpe, o que seria então um louco? A palavra louco primeiramente não significa muito, não é uma palavra, não é um termo médico louco. Dentro daquilo que você chama de loucura, pode estar a esquizofrenia, pode estar a psicose maníaco-depressiva, pode estar um monte de psicose que são um saco de gatos, na verdade. Muitas vezes a própria loucura pode estar condicionada até por entidades penetrantes num determinado momento. Isso já me aconteceu várias vezes durante uma sessão da pessoa ou mudar de personalidade ou simplesmente penetrar uma outra entidade. Então eu apresentei numa televisão o livro do Weiss, isso, doutor Lívio? a penetração de entidades dentro da pessoa num determinado momento. Eu apresentei numa entrevista de televisão o livro do Dr. Weiss, que é um americano, professor catedrático e tudo mais em Miami, da Universidade de Miami, o qual relata um caso muito bem estudado. Ele não sabia absolutamente nada, aliás era Weiss, é um nome judeu também, e ele é Brian Weiss, e ele relata exatamente um caso no qual penetraram entidades relatando não somente fatos da vida da pessoa, mas do próprio médico que ela não podia conhecer, entende? Tá certo. Deixa eu saber... Mas na multiplicidade desses pensamentos, dessas opiniões, eu naturalmente oponho a fé bimilenária da Igreja na ressurreição de Cristo. E São Paulo Apóstolo, justamente no capítulo 7º, aos Coríntios, 1 aos Coríntios, é o capítulo que é uma verdadeira doutrina sobre a ressurreição. Não só na outra vida. Agora, na outra vida, nós temos experiência da outra vida. Vamos experimentar da imortalidade da nossa alma. Vamos fazer uma pequena pausa, mais reflexão profunda. O nosso organismo de nenê já não existe mais. Já estamos outro corpo, porque já foi renovado. A nossa identidade profunda, o nosso eu de criança, continua na adolescência, continua na juventude e na idade madura. Ou seja rico, ou pobre, ou sábio, ou ignorante, a identidade continua. E todo homem tem esta concepção de sua grandeza, de sua nobreza. Infelizmente, a humanidade tem a imagem de Deus, porque o homem foi criado à imagem de Deus, mas essa imagem está muito poluída, está muito sofrida, porque o homem não se conforma com o comportamento de Deus, que é amor.
Porque se nós tivéssemos amor, nós teríamos uma Mas humanidade. como é que a Igreja Católica vê a vida após a morte? Quer dizer, como é que a gente continua depois que morre aqui? Depois da morte, a alma continua. A alma continua sobre Porque o corpo vem da terra e volve para a terra. Certo. A alma continua. E ela faz Agora, como? Ela reencarna como? pela fé não encarna. Ela vai assumir um corpo espiritual. Está muito declarado com São Paulo, oráculo de São Paulo. Não, mas vamos tentar explicar, porque só Sim, quem não tem informação pode... Não é uma questão tão de certa maneira, tão é uma abstração. Se desprende do corpo a alma e entra num outro estado mais elevado, mas não volta para a Terra. E a gente vai prestar contas. Por quê? Para Porque quem nós vai temos prestar contas, liberdade. gente? Para quem que presta contas? Presta conta a Deus. E como Claro. que nós temos certeza que Mas a pessoa acontece- foi prestar acontece- conta? acontece Se ela em- praticou tanta maldade, fez tanta maldade, ela foi sisuda, ela Mas foi a ruim, Igreja foi má. Católica acredita que o perdão é tudo. Tudo bem. Todos são perdoados. Acontece O que a perdão de quem? pessoa... a De pessoa- Deus. Mas que você tem certeza? Não, eu não. Eu estou te dizendo a Igreja. Não, a igreja, Posso por só exemplo, dar uma não tenho fala? nada contra a igreja. não é? Aparição, uma para, gente, mas para um pouquinho. Falar Como ao é que eu mesmo tenho tempo e uma certeza? pessoa sozinha, o que acaba acontecendo é isso. A gente, todo mundo, na hora que fala, fica sofrendo, não quer falar mais do que precisa falar. Eu sugiro que todo mundo ouça o que todo mundo está dizendo, ao mesmo tempo a gente vai entendendo cada experiência de cada religião, de cada no maneira caso de do que ver. eu perguntei, por exemplo, Né? como é que nós temos certeza? Por exemplo, perdoou, né? Então, morreu, matou, eu não falei que a polícia matou um Mas é que você assassino, não um entra na ladrão. questão da Igreja Ele morreu. Católica. Sim. Como é que eu tenho certeza? Ele teve o perdão? Ele vai Mas- ter o perdão? Olha que Mas e o pessoal, os a familiares, todos ficaram sofrendo aqui? responsabilidade da pessoa Ele precisa voltar. É diferente para cada um. Eu acho que ele precisa voltar, para ele aprender aqui o que tem que aprender. Eu acho que Deus Eu deu entendo que o padre está livre-arbítrio. falando que a responsabilidade é relativa ao grau de culpa de discernimento de cada um. Só que o que a gente está procurando aqui é estabelecer o sentido da existência. E se Cristo disse, vós sois deuses e sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, então nesse caso existe uma potencialidade infinita de evolução para nós e que só pode ser realizada através da reencarnação. Quer dizer, não é a questão da responsabilidade apenas moral, que nós estamos dizendo aqui que a pessoa tem que pagar o que fez, etc. Claro, Mas é e é o um- sentido e é um da presente, vida né? cósmica, o sentido da existência, que é justamente o sentido de evolução, de crescimento espiritual, e que todos nós vamos atingir. Mas só Agora, só uma coisinha, por que cada alma tem que vir aqui e se renovar? Por que não pode ser uma coisa do coletivo? Por que a própria coletividade não amadurece, não se desenvolve como um conjunto? Porque Afinal nós de estamos- contas, o homem deixa obras, escreve livros, deixa pinturas, faz Mas é coisas. isso. E Mas por que é não isso. pode ser uma evolução Mas é do isso. social? Também é E isso. tem Você que acha ser isso? uma coisa tão centradazinha que cada alminha tem que ir lá se refazer. Não, mas o que é que dialético, você acha é o da indivíduo à sociedade? sociedade. Da é sociedade dialético. moderna agora ajudar os miseráveis que estão morrendo em Mogadishu lá na Somália, isso é uma evolução geral de ir, Isso é uma obrigação. ir ajudar alguém e não deixar destruir gente passando fome. Mas Ele está isso- evoluindo. Já não podiam ter deixado nem acontecer. Quer dizer, eles já estão É, achando já o não máximo deveria ir lá ter ajudar. deixado acontecer. Jogaram a bomba toda. Quer dizer, não precisam nem ter feito sociedade isso. vai Já não deveria ter evoluindo. A Bárbara né? Bruno também está aqui na roda, inclusive ela está num espetáculo aí onde ela interpreta um parito, é uma peça psicografada. Então ela vai falar também já, depois dos comerciais, tá bom? Tá, ok. Um minuto só. Isso é genial. Nós estávamos aqui conversando, eu falei, gente, eu nunca vi que o pessoal é sôfrego. Acho que tem muitas vidas passadas aqui, concentradas, Tá elétrico energias aqui, a concentradas roda. em dar o recado. A Coisa que eu energia entendo positiva. e, inclusive, agradeço, né, que todas as energias estejam aqui reunidas para se falar. Só que, infelizmente, eu estava falando, para a televisão você tem que ir falando aos poucos, porque é muita informação, a gente não consegue absorver tudo. Daí vira a Marisa, que é budista, e fala assim, "Bom, eu como acredito que eu posso falar em várias outras encarnações, eu tô quieta. Se não der a chance hoje, na próxima eu Na vou conseguir." próxima, eu também já pensei a mesma coisa. É a tal coisa zen, entendeu? A pessoa fica zen, calma, se der, ela fala, se não der, não fala. São essas coisas. Deixa eu chamar o Carlos
Você tem alguma informação da outra vida? Eu fui ninguém, não. A primeira vez que eu vim aqui. É a primeira encarnação. Primeira encarnação. Você tem certeza disso? Tenho certeza. Tá vendo, senhor? O mineiro aqui tá bem informado. Deixa eu perguntar pra esse rapaz. Vem cá, meu amigo. Pois é. Ô, Carlos, é que nem você não vem de escada que senta no porão, né? Não vem que não tem, ele tá falando. Pois é. Me Vamos põe ver que esse fria. rapaz está passando aqui, Silvio. Como é que você chama? Vicente. Vicente, nós estamos falando hoje sobre vida após a morte. Você acredita que haja vida após a morte? Eu creio que sim, né? Olhando para ali, para a gente. O espírito da gente não deve ser morto, não. É? Você tem alguma notícia do que você teria sido numa vida passada? Não, Não, isso não. Nem nada? Nunca sonhou com nada, nem nada? A gente pode até sonhar, mas acontece que não vai ter certeza se Você não tem realmente certeza. não tem. Me conta aqui uma coisa. E o que você gosta, o que você imagina que aconteça depois que você morre? Você morre e aí? Eu acho que depois que a gente morre, é só espírito, né? Só espírito. Posso reencarnar em outra pessoa, qualquer coisa assim, semelhante. Tá certo. Vou voltar para você, Silvio, fazendo aquela tradicional pergunta, né? Você tem alguma informação do que você foi em alguma vida passada, Silvio? Acho que eu devo ter sido uma monja budista que ficou quieta durante a vida toda, porque nessa eu estou descontando, entendeu? Eu falo mais que a boca. Nessa eu estou recuperando o tempo perdido. Mas deixa eu ouvir a história da Dora, que conta que se lembra, quer dizer, na infância, quando ela era pequena, ela se lembrava do que ela tinha sido na outra encarnação. E como nós estamos aqui justamente discutindo um pouco do que existe de comprovação, não digo se é científico ou não, mas comprovação pelo menos organizada a respeito de vidas em outras épocas, então eu queria ouvir o caso da Dora. Dora, rapidamente, como é que foi? Tá, tudo bem. Acontece o seguinte, eu tinha muito nítida, desde 2, 3 anos de idade. Troca o microfone, por favor, que está dando uma explosãozinha. Eu tinha muito nítida desde 3, 4 anos de idade, assim, a minha encarnação passada, principalmente uma encarnação passada na Áustria, tanto que eu não conseguia me adaptar a esse século, nada, sabe? Eu era desajustada. Até a minha adolescência eu fiquei bastante desajustada, porque eu não me conformava de estar aqui no século XX, de não ter mais os bailes diferentes, e eu não tinha nenhuma espécie de, vamos dizer assim, de estímulo ou de imposição cultural, porque minha família é descendente de italiano, não tinha nada a ver com... Eu tinha muito nítida todas essas recordações. Depois, com 18 anos, eu escrevi. Mas você já tinha ouvido falar que você podia ter vivido em outra época, se lembrar, porque você não poderia eventualmente, vindo numa família de gente que acredita nisso? Não, acontece o seguinte, a lembrança precedeu a informação. A informação veio dar uma explicação para aquilo que eu lembrava, quer dizer, inclusive falou-se aqui da questão da loucura, eu diria o seguinte, se eu não tivesse essa explicação, eu hoje estaria louca. Porque, para separar, primeiro que eu tinha muitas recordações do passado. Segundo, que recordações? De pessoas, de lugares, de tudo. Era muito vivo na minha mente. Tanto que depois, até de nomes. Depois disso, eu anotei tudo. Está num livro que ainda vou publicar, porque eu vou fazer ainda uma pesquisa em torno dessas informações para ver se todas elas conferem. Algumas já consegui provar que realmente são verídicas. Quer dizer, eu não tinha tido acesso a essas informações. Nenhum familiar nunca conviveu com ninguém que tenha vivido nessa época? Assistiu filmes? Nem pessoas conscientemente apreendem em função de estar perto de ambientes que, por exemplo, onde foi falada a língua alemã. Não tudo tinha coisa contato. que você não registra conscientemente. Então você fica com aquilo no inconsciente, um belo dia você começa a falar alemão, por exemplo, e ninguém sabe por quê. Você quer ver um fator que isso quer dizer que vem comprovar a questão? Quando eu assisti, tipo, com 13, 14 anos de idade, pela primeira vez, aqueles filmes da Cici, eu odiei, porque aquilo não correspondia às lembranças que eu tinha. E depois eu fui pesquisar historicamente e fui ver que realmente aqueles filmes são uma besteirada, né? Não fala isso, uma beleza. Não, mas são todos totalmente não vai destruir a minha fantasia. Quer dizer, então aquilo não correspondia às lembranças que eu tinha. Então, quer dizer, não podia ser uma influência de filmes, etc. Silvia, posso contar uma historinha também? Lógico, você também lembra? Paranormal, lembro. Você é o seu anjo? Não, agora sou eu. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu ia pra escola assobiando uma música, né? E eu sempre guardei essa música, eu não sabia exatamente o que era. Depois de alguns anos eu encontrei um senhor inglês
Adão, só um minutinho. Esse cabo que você está mexendo que está dando esse barulho. Vamos parar. Vamos, fala. Opa, tudo bem? Vamos lá. E eu encontrei um senhor inglês e me veio uma intuição de perguntar para ele se ele conhecia aquela música, eu assobiei. Ele falou, eu acho que eu conheço. É o hino que o pessoal da Marinha Inglesa cantava em homenagem à rainha. A primeira vez que eu fui para Londres, eu tive uma taquicardia no avião. A hora que eu olhei do avião, eu falei, ali é Londres. E onde ele... Você não pode ter escutado essa música em algum lugar? Deixa eu só perguntar. Esse tipo de indício são informações que você daí vai sendo na questão da vida passada. Quer dizer, quando alguém começa a relatar esse tipo de coisa. É o seguinte, quando apresentam alguns sintomas como esses, e se esses sintomas vierem trazer algum prejuízo à pessoa, na área nos problemas físicos, psicossomáticos, orgânicos até, e de relacionamento interpessoal, então há indicação de fazer a regressão de memória para detectar onde está o trauma do passado que está sendo a causa do desajuste ou do problema que ele tem agora. Inclusive aquilo que vocês falaram aqui com relação a loucos, quem são os loucos, etc., eu gostaria de me reportar que o conceito de louco é relativo e muitos dos que hoje são rotulados como psicóticos não o são. E outros que são o quê, então? São pessoas que têm boa memória? Não, poderiam ser pessoas que estão... Agora mesmo nós tivemos... Você está rindo, mas é um assunto muito sério. Nós tivemos agora... Mas é que é engraçado. Há poucos dias, não tem boa memória. Na Universidade de Lisboa, com o professor Mário Simões, psiquiatra, e apresentou vários estudos sobre estados alterados de consciência, que, aliás, têm sido introduzidos pela psicologia transpessoal, com Stanislau Grof e outros nomes representativos. Vocês falam muitos nomes de faculdades, de universidades, de nomes toda vez, né? Cada nomezão, Cada nomezão, a gente pensa que é uma coisa porque tem tanta necessidade de falar nome, faculdade, doutor fulano, doutor ciclano, não sei o quê, porque eu acho que o dicionário está provado, porque a ciência tem que ter... que não sabe tudo, que não prova tudo, e que na verdade o homem tem um potencial que ainda não está tudo delineado. Ninguém prova nada a ninguém. São coisas sugestivas né? Então, voltando àquela sua pergunta, as pessoas são levadas a vivenciar flashes traumáticos do seu passado, e não uma vida passada inteira, e geralmente ela vivencia episódios de morte, se é que ela está vivenciando uma vida passada, então o assunto aqui do seu programa de a sobrevivência pós-morte, ou em momentos posteriores à morte. A partir do momento que essa pessoa percebe que ela deixou com ela lida melhor com isso. Daí tem técnicas para ela trabalhar com isso e se libertar do problema que está lhe trazendo conflito e desajuste no seu momento atual. Dentro da sua teoria, o que é a morte? A morte é uma passagem do ser que transcende o corpo físico para uma outra dimensão. É uma mudança de estágio para nós. Uma mudança de dissolução do corpo. Exatamente. Uma mudança de Mas uma mudança de é uma estágio. mudança de estágio desse nível terreno para um outro nível. Mas isso é a morte, mas não é o terreno, fim. depois. Onde, como é? Pode voltar, pode Não, voltar, pode não demorar voltar, também. pode ter Pelo que voltar budismo outros leva muito lugares tempo, também. né? Pode demorar. Leva Mas veja, algumas... lembrança, então, No falando caso, deixa eu só ver a palavra do budismo, só para a gente estar sempre ouvindo um pouco dos outros lados. Como é que seria no budismo? Em geral, 49 dias. É o bardo. Que demora para voltar? Ah, Quer então dizer, é que volta rápido. até na Pode- mesma época. Pode demorar mais tempo, mas existe um período de 49 dias onde a pessoa passa. Mas, Marisa, então nos budismos, Então, não não tem existe aquela a morte. coisa de vida passada, da outra usava outra roupa, outra... Ô, Silvia, então não outro existe a sexo, morte. Áustria, Suíça, Não, Imperatriz, aquela coisa toda. não. existem muitas encarnações, Silvia. Ela pode estar falando de uma encarnação que foi muito, muito importante para ela, mas houveram outras entre Não é a essas. passada, pode ser a retrasada, por exemplo. aquela mulher. Ah, tá. Fala, Bárbara, o que você queria dizer? Oi. Eu acho que toda essa discussão é extremamente válida no seu processo filosófico, no seu processo científico. Acho que cada um tem uma concepção própria. Agora, se tem um ponto básico, que daí a discussão ser absolutamente infinita, que é a fé. E isso
A gente não pode... Ou se acredita ou não se acredita. O resto são conceitos filosóficos, são conceitos científicos. A pregação religiões, os pregadores... Não, eu acho que ela está falando... Não, ao contrário. Eu acho que ela está falando de fé interior, né? Exatamente. Não estou negando, não. A fé interior. Ninguém quer convencer ninguém. Mas até mesmo em ciência acontece isso. Nós não precisamos provar continuamente, Claro. por exemplo, que a molécula existe, que o átomo existe. É uma coisa já aceita. Nós não vimos ainda assim, a molécula, um átomo. Entendeu? Ou agora está se chegando nesses níveis. Mas é um conceito eu acho que a maior parte das pessoas, do ser humano, sabe que existe. Exatamente. Conhece que existe. E tem medo de abrir a boca. Aquilo que ela falou antes do arco-íris é transformado em energia. Foi muito poético quando você disse nós saímos pelo arco-íris. Mas significa de se transformar em energia. Quer dizer, hoje, aquele conceito de materialismo e espiritualismo nem faz mais sentido nos conhecimentos atuais de energia. Eu acho que a Bárbara... Desculpa, Bárbara. Mas você fala a coisa mais importante que rolou aqui até agora. Fé interior. Que é daí que sai tudo, é daí que as coisas acontecem. Venha para discordar da Bárbara, com todo respeito a ela. Eu queria pedir licença para discordar no terreno que nos concerne, que nós trabalhamos como médicos e psicólogos a nível de consultório e, como tal, nós dispensamos a fé, a recursos místicos, não nos vinculamos a práticas adivinhatórias, a práticas mediúnicas ou a qualquer prática em que implique a fé. Nós trabalhamos com conteúdos que o cliente traz. Exatamente por isso eu dividi entre filosofia, ele acredita ou não e religião. Não estou contrapondo, não. Independentemente da fé ou não. Claro. Ela está querendo dizer que uma pessoa... Não, ela não está contrapondo, não. Ela só lembrou que nós até agora não falamos em fé, que é muito importante, realmente. Mas por quê? É importante para você passar? Falamos, eu disse que eu não tenho. Eu não acredito. Não, mas a senhora deve ter fé em alguma coisa. Edla, você deve ter fé em alguma coisa boa, ótima. Não, eu tenho... Tudo maravilhoso? Na vida eu tenho. Melhor é... Ela não tem fé, não depois. Não, mas ela tendo fé nessa vida... Não, ela tendo fé nessa vida maravilhosa, mais fácil ela vai retornar. Olha, eu vou contar uma experiência. Vamos ouvir ela falar um pouquinho. Eu tenho ponto sacena. E chega um determinado momento no hospital, sem que ninguém pedisse, entra um padre e quer dar extremunção. Minha mãe era espírita e eu fui educada em colégio de freiras durante 9 anos. E com a vida me tornei totalmente descrente. E veio esse momento crucial, que era ir para a sala de operação, não tinha pedido nada, claro, eu estava só lá meditando que talvez pudesse morrer e acabar ali. Estava com o livro na metade, queria acabar o livro. E veio um padre me dar extremunção. E um enfermeiro veio e me tirou a aliança. Ave Maria. Nesse momento, eu senti a morte muito, muito perto. Na hora que tira a aliança, que você se separa daquele homem que você mais ama, e que significa que você vai enfrentar uma coisa que você pode não voltar. Então a aliança já ficou. Então, falta de psicologia. Eu acho, inclusive, que a experiência... Fazer isso com alguém? Não é? Não pode entrar na sala de operação com a aliança, é isso, né? Não pode entrar com nada. Não. Eu acho que, inclusive, a experiência que cada um tem de como enfrenta a morte, de você fazer uma operação do coração... Você aceitou o padre, não? Eu deixei fazer o que ele quisesse, eu não acredito. Nada. Mas você não tem que participar do ritual ali? Eu fiquei abatida, porque achei que era incômodo ter um padre rezando pela minha alma. Eu ainda não tinha morrido. Meu corpo ainda estava quentinho. Me diz uma coisa, é que você acha daquelas pessoas que que durante uma operação se veem fora do corpo e assistem sua operação do alto, por exemplo, e refere, eu tenho uma amiga que teve isso. Inclusive aconteceu a sensação da operação toda e eu tenho isso. Não, a visão, inclusive, de coisas que estariam fora da visão, porque a pessoa está coberta. Deixa ela falar. Marisa, como é que foi? Já aconteceu comigo. Eu tinha acho que 26 anos, mais ou menos. Nessa ocasião eu estava fazendo minha formação psicanalítica com uma senhora americana chamada Margaret Jones Gill, com uma linhagem, estudou com Freud, uma coisa.
super importante. Bom, eu tive uma pneumonia, tive 13 dias de coma, estava absolutamente desenganada, não digo em coma, porque na UTI, porque era uma pneumonia atípica. Os médicos inicialmente não sabiam o que era, não tinha nenhum sintoma de pneumonia. E eu me vi fora do corpo, como se fosse uma nuvem, não sei, você flutua, você vê os médicos, meus amigos, a sala da UTI, você mesma, tudo, os homens fazendo punção na barriga, tudo. Mesmo além do ponto de visão. Mas tudo você vê. Mas dizem que entre o período da morte, antes de você morrer de fato, e o pior existem segundos em que você rememora a sua vida inteira. Sim, todos dizem isso. Todos dizem. Sim, também ouvi muitas vezes. E eu, por exemplo, senti que eu tinha saído do meu corpo também. Só que eu acreditei que eu tinha saído. Não, eu tinha acabado. Então, por causa disso... tinha ido embora, pronto, acabou. O jeito que você está falando já revela que você, no fundo, tem identidade de si mesmo. Você falou, eu saí do meu corpo. Quer dizer, o seu eu não é seu corpo. Ele é o meu corpo. Tanto é que eu fui operado e o meu eu continuou inteiro, porque o corpo está vivo. Porque eu estaria. Ela queria continuar essa história, Silvia, porque é super interessante. Porque, bom, 3 meses depois, quando eu consegui ficar boa, porque demorou muito tempo, eu voltei para análise. E a primeira coisa que eu contei para minha analista foi, aconteceu isso. Assim, muito envergonhada. E a minha analista disse, você está louca. Bom, falei, bom, boa tô louca. Olha, analista. Eu mudaria na mesma hora. Dá o telefone dela para mim. Eu fui numa sessão, eu não fui na segunda, porque a analista teve um problema, que eu não sei qual foi, porque isso não é dado ao conhecimento dos analisandos, e foi para o hospital. E ficou 2 meses, não sei quanto tempo em coma. E ela também Primeira coisa que ela fez quando ela voltou para a casa dela foi me chamar e me pedir desculpas e dizer, isso acontece. Eu queria te pedir desculpas porque isso acontece. Acredito. Hoje tem muitas experiências. Agora, o que é isso? É a alma que dá uma passeadinha, resolve ver se vai ou não vai, volta. Não. É a Isso saúde. pode ser estudado, inclusive. O que é a saúde que escapa? Não, pode ser estudado. Tem grupos em São Paulo, não é minha especialidade, mas tem grupo em São Paulo que se dedica exatamente a ensinar viagem astral. Eu já vi uma explicação que diz que é uma coisinha neurológica que você tem. Que você está com uma oxigenação diferente, que é artificial. É isso que é a explicação Pode aqui de ser. médico. Sentaram aqui e falaram. Tudo bem, mas só que é uma coisa. Você tem uma sensação. Um minutinho, não é uma sensação, porque acaso que a pessoa sai do corpo, vai a um determinado lugar, enxerga coisas que são fora do campo de visão possível e volta relaxando. Eu já tive essa coisa de sair do corpo, eu não sou aqui fazendo papel. Eu, quando era menina, me lembro de estar deitada na cama tão cansada. Estava tão cansada que eu me lembro também voar no quarto e depois voltar para o próprio corpo. Quer dizer, que história que é? Ela É uma coisa que todo mundo... né? Eu acho que ela foi visitada, né? Todo mundo que está ouvindo, só também tem uma história para lembrar dela. Agora, tem explicações científicas. Não precisa ter explicação espiritual. Você não precisa dizer que é o espírito, que é a sua alma que foi e voltou. Mas espírito é um nome qualquer, a energia. Espera, você está falando de espírito, eu falei energia. Estou questionando a explicação. Não, é só isso. Quer dizer, o sintoma é lógico que a Maria está contando a verdade. Por que ela vai perder tempo de vir aqui e mentir? Claro. Quer dizer, não tem porquê. Só se ela fosse louca mesmo, né? Mas não é o caso. Nem então, a terapeuta. Quer dizer, a discussão nossa não é que essas coisas, sabe, como elas acontecem, é a explicação delas. É por que elas acontecem. Cada um tem uma explicação. É por isso que tem tanta gente diferente aqui hoje. Mas a questão, justamente, por isso que eu gostaria de contrapor a questão da fé, qual a teoria que explica melhor todos os fatos, o conjunto de fatos? Quer dizer, o conjunto das recordações passadas, o conjunto do desprendimento do corpo, o conjunto da sensação de você ver a distância, quer dizer, uma série de fenômenos. Qual é a teoria que explica melhor todos eles juntos? Qual é a teoria que se encaixa melhor? É da imortalidade da alma, de um eu independente do corpo. Quer dizer, que a nossa identidade, o nosso eu, o nosso ser, que nós pensamos, sentimos, vemos, somos, não é o nosso corpo. Mas isso não acredita a Igreja Católica, por exemplo. Não, ele acredita na imortalidade. Ele acabou de falar que o eu não é o corpo, isso sim. Pois, eu lembro um texto, o que acontece depois é que é a discussão. Texto de São Paulo Apóstolo, que eu lembro de cor, não é? Statutum est hominibus eber mori. Foi decretado por Deus que o homem morre uma só vez. São sentenças milenárias. Naturalmente,
Somente que a verdade é uma eterna, imutável como a lei que rege o cosmos. Então isso quer dizer que não tem reencarnação, na sua opinião. Isso é para negar a reencarnação. Não, tá certo. Dá licença, o homem morre uma vez só nessa vida. Uma vida. Na vida, justamente, ele tirou da boca. Vai morrer 2 vezes na mesma vida. Exatamente. Nessa Pode muitas coisas. Olha, Não, mas existe uma outra coisa importante também, que é o processo evolutivo. Silvia, Não é? Todo processo evolutivo. certas coisas que parecem que foram ditas na Bíblia assim, Deus vai punir até a 10ª geração e vai premiar até a 3ª, se não me engano, não é assim. A terceira significa que você vai sentir seu problema até 10 gerações, 6 vezes que você vai ser gerado. Então significa que qualquer coisa escrita pode ser entendida de maneira diferente. Não é só isso. As escrituras são milenares. A sociedade da época era diferente. A palavra da mãe, a mãe não conseguiu falar nada. Agora, me referindo à igreja, existe um padre, o Francis Brunner, da França, que ele está fazendo pesquisas de vida após a morte. Tem, aliás, o livro dele é Os mortos nos falam. Então, nós conversamos com ele lá em Paris, ele esteve aqui no Brasil várias vezes também. Quer dizer que a igreja católica está cindida. Inclusive, ele nos mostrou gravações com espíritos. Eu já ouvi isso também, essa é uma bobagem. Você desculpa, uma vez no programa meu levaram lá a gravação e o espírito falava inglês, que tal? Era uma coisa assim, não, era uma coisa que vinha dos Estados Unidos, então era uma coisa da língua, era completamente, tem muita picaretagem. Claro que tem. Pode ser, mas a formação pode ser qualquer língua. Pensamento na boa vontade. Agora, o que tem de picaretagem, envolvendo esse mundo todo, não tem, sabe, a gente tem que ser muito crítico, muito mais do que é normalmente, porque realmente o que tem de pilantragem não é brincadeira. Nós vamos começar, nós voltamos já, porque eu quero ouvir onde é que fica o anjo da guarda nessa história toda. Quer dizer, entre esse trânsito todo de almas, o anjo da guarda é quem, afinal de contas? É um preguiçoso? É uma alma que resolveu ficar calminho ou uma alma que resolveu É um trabalhador. ficar invisível? É um trabalhador? É um trabalhador. A gente volta já para saber. Bem, estamos de volta hoje falando de vida após a morte, esse assunto. Olha, quando você vê que o assunto é bom, continua no intervalo. Já está aqui o Odete dizendo que sente coisa quando está do meu lado, eu já fico... Ela transmite energia, força, você sente a pessoa. Bom, normalmente a pessoa que sorri transmite tudo, né? É vida. Sei lá, viu? Olha, sei lá, mil coisas. Deixa eu chamar Talvez foi japonesa em alguma outra encarnação. Não, eu já falei que eu já devo ter sido uma monja quieta, né? Porque nessa eu tô contando. A geisha não sei, né? Eu não sei se essa coisa de reencarnação tem a ver com compensar o que você deixou de ser. Eu não sei se tem alguma lei divina aí, que você, por exemplo, na reencarnação seguinte, você é uma coisa que você deixou de ser. Por exemplo, se existe uma complementariedade de papéis na vida, nas várias vidas. Vocês acham que sim ou não? Rapidinho que eu vou tomar eu fui uma bailarina. Há uma relação, e você tem isso dentro de você. Na medida das suas reminiscências e das tendências que todo mundo traz. Se você for, não precisa até fazer uma regressão. Certo. Se você for analisar, por exemplo, se eu lhe perguntar qual a predileção que você tem, qual a língua, além do idioma nosso, português, que mais lhe toca em profundidade, não é um palpite. Responda sem pensar. Inglês. Inglês. Tem a ver. Mas será que não tem a ver? Porque eu estudei desde pequenininho inglês. Bom, claro, mas o seu gosto, a sua aptidão. A aptidão, por exemplo, estuda Stevenson nas pesquisas de casos sugestivos de reencarnação, e é uma das coisas, ou um dos fatores que evidenciam exatamente a reencarnação. Você tem uma fé nesse Stevenson, né? Olha, eu queria... Não tem fé, essa consulta, hein? Uma certa fé nesse... Não,
Ele é um pesquisador sério, viu? É um pesquisador. Agora, eu acho que tem aptidões muito claras na gente mesmo, que a gente nasce muito as cabeças das dos outros. Nós não somos um Agora, eu não produto sei se tem a ver com o que a gente treinou antes. Agora, que tem a ver Olha, com... eu agora estou lidando com o problema de má identificação sexual de uma moça, né? Por exemplo, isso muitas vezes está ligado... Ela é homossexual. Não sabe bem o que é. Isso tem vários casos desse tipo. É comum também. Então a pessoa não se identifica. Muitas vezes ela pode ter sido, eu já vi isso em várias regressões, ela pertenceu a outro sexo numa outra encarnação anterior e veio muito rapidamente para essa vida. Quer dizer, às vezes no mesmo século veio 3 vezes. Então não conseguiu abandonar a identificação anterior. Então veio como mulher e foi menino numa outra vida. Por exemplo, tive vários casos, menino, rapaz, homem. Não é a única explicação. Mas é muito, principalmente aquelas pessoas que se veem desde a primeira infância como não pertencentes àquele sexo. É uma delas, hein? É uma delas, é claro, não é uma. Era o que você foi no passado também. Também você fica carregando sempre essa... Assim, entendendo o problema, né? Aí Até é tal do entender. karma, é isso? Essa bagagem pesada? Eu que passei exatamente por isso, fazendo um esforço de integração no presente. Quer dizer, descobrindo que... por isso que essas recordações de vidas passadas servem muito para a gente cultivar o autoconhecimento. Porque Você entendeu o que a Marisa faz. Por exemplo, a Marisa, ela descobriu que foi várias vidas lá no Budismo, no Oriente. Hoje ela se veste, você vê como ela está vestida? Brinco indiano, Não, a chale. Ela parece quase, se ela estivesse na Índia, ela passava batida, assim, como se fosse até... Não, mas quase alguém de significa lá. assumir o que a gente traz já, mas sem ficar muito preso a esse passado, quer dizer, sem viver, querer reviver a vida passada, porque a gente está vivendo aqui e agora. Como é que você se relaciona com essas coisas passadas, Marisa, com essa afinidade, uma versão explícita? Naturalmente, eu não... Você não acha que isso te atrasa a vida, por exemplo? Mas por que andar de sala em dúvida? Não, porque é uma identidade grande. Você tem uma identidade grande, eu te conheço na de hoje, que você gosta dessas coisas todas. Então, de repente, ela estava dizendo que... Mas você sente que é natural em mim? Eu sinto que o seu personagem. Você não tem vontade de ser mais integrada na coisa, tipo, você lá e morar em Bangkok mesmo, e não ficar num templo budista, eu não sei, mas eu já estive no mosteiro, eu tenho meu professor que mora em Katmandu, eu vou lá sempre, mas assim, ficar lá direto, levar uma vida budista, talvez um dia. Eu, hein? Aí vira ser... Mandando ela embora daqui? Não, tô querendo saber. Não, deixa ela aqui para passar. Não, O começo do raciocínio é o seguinte, a Dora estava dizendo que para você se livrar das coisas antigas, para não ficar pesado, você tem que se integrar ao presente. Daí eu, como estou vendo a Marisa toda vestida a caráter, com coisas que são referências muito fortes. Vamos dizer. De sária. Não, também só faltava estar de sária. Eu também professora de yoga, de sária, com terceira visão. Isso eu sei, mas eu acho que aí também tem muito... Eu só queria... Ela está muito mais na Índia, na cabeça dela. Vamos falar da sexualidade. Uma sexualidade, eu acho muito interessante. Só dar uma complementação naquilo que eu falei. Tudo bem, só uma complementação. Eu não disse que a gente tem que renegar o passado, porque tudo que a gente lembra, pelo menos no meu caso espontaneamente, vem enriquecer o meu eu. Só que a gente tem que procurar se integrar na missão presente, quer dizer, o que a gente veio fazer aqui agora. Quer dizer, eu tenho algumas coisas a aprender nessa encarnação, então eu não posso ficar vivendo só em função do passado. E nessa questão de mudança de sexo, eu também posso dizer que... É uma boa explicação, hein? É bom, você está dizendo? Não você passa partido por essa exatamente. vida. A respeito do que a Dora está falando, ela, por exemplo, teve as qualificações necessárias para se libertar do problema e se integrar ao aqui e agora, a vida que ela está vivendo. Ela não, a Marisa também não lhe faz prejuízo nenhum e sente-se bem como ela está. Agora, há pessoas em que algum flash de lembranças traumáticas anteriores leva à desestruturação da sua personalidade, leva a problemas psicóticos ou etc. Então, essas é que a indicação da regressão de memória como terapia, porque nós trabalhamos só como terapia na regressão de memória. Mas, por exemplo, se você não tem memória de vida nenhuma passada, significa que você não pode crescer nessa, porque você não lembra
Claro que pode. Quando a gente fala em regressão, né? nós trabalhamos também nesta vida, não somente em outras vidas. Então é claro que uma pessoa pode crescer, né? Aliás, em cada vida que a pessoa vê, ela pode crescer. Nós trabalhamos com o trauma. A nossa sociedade também é uma sociedade semelhante à sociedade da Maria Júlia, que também trabalhamos no mesmo sentido. De uma coisa mal resolvida. Claro, nós tentamos resolver a pessoa. Outro aspecto é a memória. A memória precisa ser entendida não apenas a memória consciente, como uma memória arquivada em outros níveis do inconsciente. Então, não necessariamente lembrar a cena, mas ter isso como algo que lhe vem e que lhe aflora. Exato. Então é o que a gente chama de reminiscências. Por exemplo, o senhor acredita na mudança da personalidade? Pode-se alguém mudar a personalidade de alguém? Olha, eu vou me basear, e ela falou que a gente vive assim, o Stevenson, é porque ele tem uma pesquisa. Ele levantou esses dados e estudou estatisticamente mais de 2.000 casos. Então, ele verificou que na transmigração de uma vida para outra, a transmigração se entende. A mudança. De uma vida para outra, nós não mudamos radicalmente da personalidade que fomos. Ah, não, é? Não muda. Ali uma... Não, nós somos uma construção de nós mesmos. Nós somos causa e efeito de nós mesmos. E como é que é essa? Isso é para todo mundo, né? Para todo mundo, qualquer isso, exato. E até nós voltamos, em geral, sabemos que a gente tende a voltar em lugares próximos e frequentemente na mesma família. Uma vez como pai, uma vez como filho, como mãe, como filho, como amante. Eu tenho um caso em casa. É bom, a gente Mesmo conhece a grupo. família, a gente Mesmo vê marido. Então, eu tô perdida. Eu não quero voltar hoje. Não acho. Nome não. Mas se você apanhou muito, você pode Eu gosto se tornar de ser mãe mulher. de sua mãe. Esse negócio de botar homem não. Eu ia contar um fato agora que eu tenho em Acho casa. sem graça botar pra mesma família. Não gostou? Eu já tava. Eu prefiro a fantasia, vai pra Índia. Mas é por isso. Não, olha, é difícil a pessoa ir muito Vai longe. repetir tudo. A pessoa não vai tão longe facilmente, Eu ia viu? contar um Não, caso por quê? agora. Porque Há uma viagem, é atraída às zonas próximas ao conhecimento anterior, exatamente o que ele Mas falou. não tem ninguém nascendo na família. Não, há um processo de Pode vir como amante, como namorado, como um amigo íntimo. Pode voltar naquela família sob outra forma. Pertencer ao grupo. Isso mesmo. Não. Precisa morrer, precisa nascer alguém novo para você poder entrar lá. Não pode ter duas almas numa mesma pessoa. Não, espera um pouquinho. Uma pessoa pode se tornar um grande amigo de uma pessoa daquela família a qual ele pertenceu em vida anterior. Né? Aquela Por exemplo. você tem que Agora, pera um pouquinho, se a gente lembra, se ela lembra que numa outra vida ela foi a rainha da Áustria, foi alguma coisa da Áustria. Não fui rainha. Não, foi uma austríaca, imperatriz, whatever. Ela não pode vir na próxima como a rainha da Inglaterra, uma coisa que tem que vir na mesma. Olha, primeiro nós encontramos muito raramente pessoas que foram rainhas. Quando as pessoas lembram, tem sempre uma história muito linda. Por que Não, absolutamente. As histórias que as pessoas lembram são histórias trágicas, com muito mais frequência traumáticas. Pessoas que foram corcunda, perseguido, outra que foi prostituta, o sujeito que foi maltratado, preso. Há muito poucas histórias bonitas, porque isso não cria trauma. Se você viveu maravilhosamente, foi um São Francisco que se sentiu maravilhosamente bem, você não vai voltar provavelmente como uma prostituta. Doutor Lívio... Não, mas ninguém fala eu fui uma dona de casa numa outra. Falar com o senhor Acho que eu vou mandar baixar um santo nele, pra ele ver se presta atenção em mim aqui. Deixa eu fazer uma triangular com a lenha pra descer pra você. Quero te perguntar o seguinte. Nessa tradição que vocês estão tentando reproduzir aqui, se acredita que a reencarnação se dá no útero da mãe ainda, certo? Tentando amarrar um pouco o que foi dito aqui. E então, essa nova pessoa que vai nascer, ela vem com essa alma que acabou de sair de uma outra pessoa que morreu, tá? Então tem que ter havido a desencarnação que vocês falam para poder haver a encarnação de novo. Ponto, tá certo? Muito bem. Então, o que e o senhor está querendo dizer que acontece geralmente no mesmo núcleo familiar, ou entre amigos, tudo. Como é que alguém que está vivo hoje pode ficar amigo de um outro que já também é adulto, se na verdade não houve nascimento próximo? Isso não pode Você pode acontecer. ficar amiga de uma pessoa com a que você já encontrou em 10, 15 vidas anteriores.
Ele está falando de agrupamento, é uma coisa diferente. mais... Pode entrar num grupo semelhante. Como é que a Marisa, o budismo vê isso? Marisa, em 49 dias, você falou 39 ou 49 dias? Em geral, em 49 dias, a pessoa pode renascer, pode renascer, né? E é no útero. É um casal copulando e é essência, né? Essa energia que é essência. Que atrai? Ela que escolhe os pais, né? E ela escolhe os pais. Quanto mais rápido se dá esse renascimento, é por medo do bardo. Porque o bardo, esse é um assunto que eu não queria falar aqui, porque eu queria só já contar uma coisa. Então uma pessoa escolhe ser mongoloide? Sim. Infelizmente, sabe, porque ela tem que karma para pagar. Ela fez coisas. Não só ela, como os pais. Não. Ela fez coisas na outra vida, ou em outras vidas, que em geral não é em uma só. São karmas acumulados. Que Por que nessa nisso. vida você casa com um alcoólatra? Sabendo que vai ter uma tragédia. Porque você é neurótica, porque você gosta de apanhar, porque você é mulher de malandro. Só uma complementação do mongoloide, eu não consideraria apenas como uma questão kármica, assim, de pagamento, de castigo, mas eu queria só dar uma outra visão também. Às vezes um espírito pode ter desenvolvido muito a sua inteligência, muito o seu intelecto e não desenvolvido o seu sentimento. E se você pode... não fez bom uso da sua inteligência. Ele recebeu. Então e você vê que, por exemplo, o caso da criança de síndrome de Down, ela é muito afetiva. Então, quer dizer, ela vem realmente para desenvolver esse lado que, se ela reencarnasse novamente inteligente, ela ia continuar o que eu queria dizer apenas da inteligência. O que eu queria dizer... A síndrome de Down não existe para vocês, então? Não existe o problema genético, mas o espírito que está reencarnando e que vai atrair aquele gene, vamos dizer assim, deficitário. Existe o problema, é que existe o espírito problema, vem antes. Exatamente. Mas o espírito chega antes. O espírito destinado àquele corpo é um espírito que tem um problema. O que eu queria dizer... É uma certa atração para entrar naquela linha genética. Se você vai ter que sentir alguma coisa no coração, você vai entrar numa linha genética onde há cardiopatias. Pode vir como quiser, sem um braço, quer dizer uma que a criança perna, que nasce numa família pobre está fazendo o quê? Escolheu mal? Uma criança que não nasce... Não escolheu mal, tem que ver o que ele fez antes, por que razão ele tem que passar pela pobreza e se sentir. Mas ele tem essa consciência, eu sei que eu fui ruim, que eu fui mal, eu tenho que pagar. Ele é impelido no dado. Ele é impelido no dado. Olha, isso aí é perigosíssimo, porque aí a atitude de um governo é qual? É deixar o cara pagar o karma dele ou ajuda? Deixa eu só fazer uma Olha, o meu karma é tratar do karma dos outros. E o nosso karma global social é ajudar o progresso da sociedade. Então não se pode justificar miséria, nem a opressão, nem injustiça por causa da reencarnação. Isso fique bem claro. Quer dizer, porque a nossa função no planeta Terra é ajudar o progresso do planeta. Responsabilidades pessoais, individuais e sociais. Quer dizer que um país bem desenvolvido como a Suécia, onde a pobreza é pouca, não tem reencarnação para pagar mal nenhum. Claro que tem. São todos alcoólatras. Raciocínio é ótimo. Você tem que pegar os loucos, se matam, suicidas, que sofrem o frio. Não tem pobreza, mas tem outro problema lá. Mas a vida é duro nascer pobre no Brasil, viu? Ou na Somália. O que está acontecendo na Somália? Dizem que muitos nazistas estão nascendo na Somália, na Nigéria. Eles merecem. Foi gente em campo de concentração. Então eles merecem. Agora renasce lá. Daí isso pode gerar uma espécie de alienação muito profunda e muito forte das pessoas deixarem os outros lá. O estudo do mongoloide me deixou assim, muito impressionada, porque eu queria dizer uma coisa importantíssima. Segundo os budistas, a coisa mais preciosa que pode acontecer para uma energia, para essa essência, é nascer como ser humano. É muito precioso. Você pode nascer até como cachorro, como planta, como tudo. Muito precioso nascer como ser humano. E dizem os budistas, acredite quem quiser, nem eu sei eu mesmo se acredito, mas que existem tantos seres sencientes, seres vivos, né? Tantos seres sencientes que os humanos caberiam numa unha nossa em proporção a... são tão poucos os humanos que caberiam, em relação aos seres sencientes, que eles caberiam numa unha nossa.
Quer dizer, tem tanta coisa viva além do homem, que o homem, se fosse uma mão, seria só a ponta da unha. Todo o resto seria outro tipo de vida. Então, quando você nasce homem, já tem que soltar um rojão, porque você está tendo uma vida inteligente. Privilégio. Porque se bobear, você pode nascer o quê? Teve um privilégio. Cobra. Não, de jeito nenhum. Jararaca. Não, ele não regride, não pode regredir. Não tem regressão? Aí fica uma negação. Isso diz pode nascer em qualquer um dos 6 mundos. Segundo os budistas, pode nascer em qualquer um dos 6 mundos. E o mais precioso é este, o mundo, o mundo do Fala pra Sansara. gente só ter ideia. Dos animais, dos vegetais, dos hungry ghosts, que são fantasmas famintos. O que são esses? São hungry ghosts. Depois dos semideuses e dos deuses. Mas não é o máximo nascer no mundo dos semideuses e dos deuses, porque é um mundo tão nirvânico, tão paradisíaco, que onde os seres que nascem nesse mundo não precisam fazer esforço, não precisam cultivar espiritualidade. E por isso, em geral, eles voltam para o Sansara. Porque é esse mundo. Esse mundo que é um mundo precioso, onde a gente pode fazer coisa pelos outros, onde a gente pode se desenvolver, onde a gente pode... Mas então você faz, consegue atingir um desenvolvimento maravilhoso, atinge a iluminação, vai para um lugar especial e aí você tem que voltar para trás? Não, você atinge a iluminação pelo bem-estar dos seres sencientes. Mas eu digo, se você Ou seja... Eles vivem Silvia, por exemplo, você sabe que o Shagdug, eu fiquei super impressionada, porque a gente recebeu um lama aqui, o Shagdug, alguém lhe deu uma maçã, uma fruta, e tinha um bichinho desses de fruta, e ele deu uma mordida, e saiu o bicho na boca dele, e todo mundo, ele vai comer o bicho, ele falou, não, eu preciso salvar o bicho. Então, ele não estava com medo de comer o bicho, ele precisava salvar o bicho. Isso é um budista. Eu vivia... o bicho da maçã. Da goiaba. É a visão de São Francisco também, né? Mas eu vivia no mosteiro, uma das tarefas que era caçar sapinho, perereca, para pôr do lado de fora. Mas, Marisa, isso que você falou... Eu acho que isso é para ensinar outras coisas. Mas você morre, nasce, faz esse ciclo trilhões de vezes para conseguir alcançar um estado nirvânico, para você conseguir ir para um lugar onde tudo é paz, onde tudo é sabedoria, onde tudo é luz. Aí lá não é o melhor lugar, porque é tudo muito bom, você tem que voltar para NRDA? Você não tem que voltar, você volta se você quiser, se você tiver amor pela humanidade. Porque o que adianta você ter... O que adianta você ter enlightenment se não for para ajudar os outros? A justiça, a bondade e a compaixão. Milhões de encarnações ajudando os outros, até que uma hora você vai descansar. Não é? Mas ajudar os outros não cansa, desculpe. Acho que não. Milhões de encarnações, você nasce, uma hora. Desculpe, dentro do budismo existem visões diferentes, não? Alguns acreditam que a gente se libera do samsara, que é a eterna volta. Quando a gente quiser. Alguns podem fazer isso. Escolher. E muitos lamas podem fazer isso, como eu disse, através do treinamento de força. Pode se negar a baixar, por exemplo, na Somália. Eles não vão mesmo, porque existe muito pouca... Eles escolhem onde vão, mas eles vão, em geral, em lugares onde eles podem ajudar mais pessoas. E a teoria dos justos também é a mesma coisa. Quando é uma situação assim tão trágica, onde você pode ajudar tão pouco, é difícil. Mas eles escolhem lugares onde eles podem ajudar pessoas e onde eles podem difundir o Dharma. E essas almas que estão lá na Somália são que almas são essas aí, pelo budismo? Não sei, Silvia, eu não sei tanta coisa assim, mas nós deve estamos querendo entender que tipo vamos dizer, de provação que pode ser, o significar em termos de evolução da alma. Você viveu uma vida que Agora uma coisa eu te garanto, eu sempre procuro fazer e ajudar todo mundo que eu posso. De repente estou eu lá na Somália ajudando alguém, como você sabe, que eu viajo para todo canto procurando ensinar coisas e ajudar pessoas. E até ajudar materialmente, né, Silvia? Mas eu queria dizer, não precisa ir na Somália, não, minha gente. Vamos aqui no nosso Brasil. Fora daqui fica fácil entender. Quando a gente fala do nosso próprio, aí que a coisa confunde. Mas a Somália, pelo menos, Não, é pior a situação lá do que aqui também. Tudo bem, pior. Mas agora, isso aqui está mobilizando ou não está o pensamento
digo, de todo mundo, a Somália. Veja, vamos ver o lado positivo. Tá. Eu não estou desejando sofrimento nem desgraça, que é realmente alguma coisa dolorosa. Mas não está mobilizando a atenção do mundo inteiro. Nós não estamos, vamos dizer assim, saindo do nosso egocentrismo e nos voltando para a problemática daquelas crianças. Estamos crescendo. Que bom. Em termos planetários. Claro, a consciência do planeta também muda nesse aspecto social. Nós não somos apenas indivíduos, nós somos uma coletividade, como você bem colocou. Então, nós podemos ver perfeitamente esse aspecto, por exemplo, que a Bárbara colocou, da fé, como uma aquisição dessa construção de nós mesmos em outras vidas anteriores. Nós já não precisamos, em vários aspectos, de, batalhar para admitir aquilo como verdade. A fé é algo assim, é subjetivo. Sim, e essa natureza subjetiva, ela é, digamos, Tudo uma bem, mas é um história. pensamento muito, acho que, assim, de abstrair muito a desgraça real da realidade do que está se passando, por exemplo, ou no Nordeste do Brasil, ou na Somália, ou nas guerras, né? Dizer que a gente pode aprender com isso, tudo bem, mas é um custo altíssimo. Altíssimo de gerações. A explicação não isenta ninguém da responsabilidade. Não, é mais a responsabilidade é que vai existir mais do que isso, é um preço meio caro para ter a consciência social. Não, mas há um problema. Desculpa, vocês estão todos vendo que eu estou precisando chamar os comerciais, vocês começam a falar e fico eu aqui fazendo papel bem delicada. Perdão, eu tenho que chamar os comerciais, mas a gente volta já já. Peru Sadia. Está sendo graça no programa de hoje, porque a gente começa a pensar umas coisas da vida da gente, aí fica mais divertido ter essa existência aqui, né? Isso você há de convir, Edla, que de certa maneira fica tudo assim, de repente você começa a pensar o que você pode ter sido em outras vidas para poder ser o que você é hoje aqui, né? E aí... Estava muito pensativa e voltou sorrindo sozinha. Eu acho... falar também. É que eu acho graça. Ela estava até fazendo umas reflexões importantes. Nós estávamos conversando. Quem escreve... aflora, de repente você está escrevendo e vem aquela enxurrada de ideias. Você diz, meu Deus, de onde é que eu tirei isso, né? Que vivência é essa? Mas é o acúmulo de conhecimento. É que a gente é capaz de registrar mais do que sabe. A expressão não verbal que a gente tem durante a vida toda é muito mais importante do que a verbal. E é essa a grande dificuldade do escritor, é tentar verbalizar aquilo que você aprendeu lendo, vendo, ouvindo, sentindo. Agora, você acha, desculpa, Silvia, você acha que tudo que está escrito aí, no livro que eu te emprestei agora, você acha que eu sabia? Eu sei que você não leu o livro ainda, mas se você abrir, você vai falar assim, nossa, moço, como é que você sabe tudo isso? Eu mesmo me espantei. Mas qualquer pessoa que se proponha a refletir é capaz de fazer frases ótimas. Essa coisa da gente pensar que o escritor, o artista é mais bem dotado do que o outro, é uma balela. O artista é apenas teimoso. Ele persegue uma profissão, uma ideia. Não, mas ele todo tem mundo outros canais pensa. também. Ele tem outros Posso canais. dar um testemunho? Eu gostaria. Você tem a... Porque acontece o seguinte, como eu sou escritora também e sou médium de psicografia, então eu tenho as duas experiências. E é uma coisa bem distinta para mim. Então quer dizer que quando eu mesma estou apelando ao meu ser interior, as minhas experiências que são desta, de outras vidas, e aquilo aflora de uma maturação, de uma reflexão, de uma emoção profunda, quando vem uma entidade, uma inteligência estranha à minha e que faz jorrar aquela ideia pronta, acabada, que não é minha, com um estilo, uma maneira de falar, uma maneira de ver o mundo que não sou eu, e diversas inteligências diferentes. Então, quer dizer, que se eu não tivesse... O que é isso? É ficção que você escreve, é poesia ou o que nessa hora aí? De tudo. Não, o que da psicografia?
eu recebo poesia, recebo ficção, recebo mensagens, e eu mesma também faço poesia, também faço ficção. Quer dizer, então eu tenho as duas experiências nos dois lados. Você psicografa e você também é poetisa por si só. Exatamente, e é completamente diferente. O trabalho de uma e o trabalho de outra é outra coisa. Exatamente, porque aí... E você psicografa alguém especial, sempre aquela mesma pessoa? Não, vários. Eu já tenho livro até de poesias psicografadas com vários poetas. Tem aí Castro Alves, Vinícius e... E você já leu muito esses caras antes? Você tinha lido muito? Alguns sim, outros não. Talvez você não introjetou aquela ideia que eles têm, que você fica no fundo da cabeça e quando você escreve, você vai meio estilo. Mas acontece que aí, alguns já li, outros não. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que não são produções que já são existentes, como eu estou em toda a psicografia, são criações novas dentro do mesmo estilo. Mas então, aí é que a gente... É coisa de gente que fala, que nem tem certos pintores que falam, eu psicografo o Picasso. E fica lá uma coisa meio parecida com o Picasso, entendeu? São umas coisas também meio... Aí, só estou discutindo... Pode ser uma hipersensibilidade que você domina Agora, de um lado e usa de outro. Agora, só um minutinho, eu não posso... Eu tenho uma pequena ordem aqui das coisas. A Marisa está precisando sair, eu me comprometi com ela de que às 5 horas ela sairia. A coitada já está aqui há 5 minutos depois, porque ela tem que atender, tem que sair. Eu queria te agradecer a presença, Marisa. Se ela não continuar participando aqui, não é porque ela não está querendo falar, não. Está dando uma de zen, de budista, porque ela já não está mais aqui. Obrigada por ter vindo. Então, já que eu interrompo de vez, vou chamar o Carlos Eduardo, que está lá em Belo Horizonte. Carlos Eduardo, o que você tem para dizer para a gente? Pois olha que coisa engraçada, Silvio, os mistérios do seu programa. Eu estou com 2 Alex aqui, casualmente. Um é esse Alex que eu apresento a vocês. Alex, acredita em vida após a morte? Acredito. Reencarnação? Não. Por que não? Porque para mim, Deus deu essa vida pra gente, ela é única. Se aproveitou, aproveitou. Se não aproveitou, dançou. E daí? E daí depois a gente vai ter com Deus. Você morre, mas o espírito permanece, é isso? Permanece. Mas não reencarna? Não. Então quer dizer que você chegou agora, nunca viveu antes nem nada? Não. Tá certo. Vamos conversar então com o outro. Só você tem alguma religião? Não? Católico. Católico. O outro Alex é espírita, viu, Silvio? Então a conversa já é diferente. Alex, você acredita em outra vida? Acredito. Acredita que você não é a primeira encarnação que você está vivendo? Acredito que eu já vivi várias reencarnações, que a encarnação é uma evolução do ser humano, entendeu? É isso aí. E você é um espírita? Sou espírita. Ele é lá do Triângulo Mineiro, Silvio. Eu vou até aproveitar, porque você, uma das coisas que influenciou você aí para o espiritismo foi um contato que você teve com o Chico Xavier, não foi isso? Isso. Como é que é estar perto de Chico Xavier? É uma pessoa que emana uma energia diferente? É agradável, né? Ficar perto dele. Na época que eu morei em Uberaba, eu morava perto da casa dele. É uma pessoa simples, caridosa. Você acha que o Chico Xavier é uma pessoa desse mundo ou é uma pessoa do outro mundo? Os dois. Ele é uma pessoa desse mundo e do outro mundo. Do outro mundo. Mesmo. Tá certo. Tá aí, ó, Silvio, antes de voltar, até falou aqui em Uberaba, eu me lembrei aqui do Augusto César Vanucci, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no programa Terceira Visão e que faleceu recentemente, né? Mas eu queria colocar uma pergunta aí. Todos nós estamos reencarnando alguém ou existe a possibilidade, a exemplo do que falou aquele entrevistado da vez passada que eu entrei, de você tá vivendo uma primeira encarnação? Essa é uma boa pergunta, porque também ao mesmo tempo a gente tem que fazer, será que tem alma para tanta gente? Porque cada vez mais o mundo vai crescendo, tem mais gente, mais pessoas. Não tem tanta alma assim para entrar em tanta gente nova que está nascendo. O mundo tinha um número X de gente, hoje em dia tem 500X. Mas tem muito mais do que você imagina ao redor desse mundo. Bom, mas tem muito mais almas ao redor do mundo mas que como o senhor sabe isso? Não são dados meus, são do Chico Xavier mesmo. Exatamente, é a informação de que nós como somos... ele sabe, uma boa pergunta também, é igual. Não, é dele que... Não, ele foi buscar isso e trouxeram esse dado. Está sujeito à investigação. Nós somos eu, por exemplo, acredito que o espírito nasce na pedra, respira nas plantas, move-se nos animais e pensa no homem. Exatamente. Eu acredito que seja um processo Leon evolutivo. Denis. Leon Denis. O que é isso? O que é isso? São vários espíritos? É a evolução seria a evolução do processo. Como é que do repete espírito? de novo que eu não entendi de tudo? Nasce na pedra, respira nas plantas, move-se nos animais e pensa no homem. E a partir daí é responsável pelo seu próprio... Mas daí se fosse assim, um homem não podia fazer todo o resto das coisas? Por que não? Nós chegamos de várias Se ele se movimenta no animal, o homem devia ser um bichão parado. Não, ao contrário, é um processo evolutivo de uma inteligência, ou de uma essência, vamos chamar assim. Dentro de um processo de inteligência. Então você começa só dentro de uma mineralidade. Exato, foi depois você começa a respirar, depois você aliás, um próprio... Por último, você começa a pensar. diferentes, Desculpa, não tinha conseguido sacar. É a mesma coisa
coisa, uma evolução. Eu pensei que fosse ao mesmo tempo. Tudo se transforma. Né? E os budistas, ao contrário, que nós tínhamos pensado, quer dizer, o cara explicou que no budismo você pode regredir. E no espiritismo você não regride. Cada vez você vai virando uma vez homem para sempre. Você pode estagnar. Alguns cabalistas também dizem que pode regredir. Alma nova, para começar a pedra. A alma não nasce nova, ela vem num crescente. E a alma que vira pedra, então, para vocês? Não vira pedra. Ela veio. E aqui começou. Como princípio, ela pode ter estagiado na pedra, no mineral. E você classifica os minerais, até os radioativos, são os mais, digamos, de maior índice de crescimento. Alguns modernos pensadores acham que o cosmos tem consciência. Exato. De maneira que existe uma consciência cósmica, muito mais ampla do que a pequena consciência de cada um, que forma a consciência cósmica. Então eu perguntar de onde começa isso? Bom, onde começa Deus? Por que nós ficamos aqui só no planeta Terra, então? Já que é uma consciência cósmica, por que não vai lá para outras galáxias? Ninguém diz que não seja possível. E por que não tem memória de vidas passadas em outros planetas? Existe. Senhora, nós temos vários casos de memória de outras vidas. Eu só queria citar aqui uma coisa, é que essa questão da evolução desde a pedra até o despertar da consciência humana, atualmente, no nosso século, foi também esposada por um teólogo da Igreja Católica, um grande teólogo, Teilhard de Chardin. Continuam brigando, né? O que esses espíritas brigam com os católicos? Eu não estou brigando, estou elogiando, que eu gosto muito de Teilhard de Chardin. Vai com o papo. Você está querendo mostrar que os católicos também estão cedendo aos ensinamentos. Não, mas o Teilhard de Chardin... E tudo bem, agora o papo não estou falando mal em absoluto, estou elogiando o Teilhard de Chardin. O senhor não gosta de Teilhard de Chardin, padre? Eu gosto de Chardin, eu já li, mas essa teoria, ele não tem essa teoria. Não da reencarnação, mas que existe uma evolução progressiva da essência espiritual, sim. Do material, do espiritual, não. A igreja ensina que a vida é uma só e que a nossa alma é criação divina, não é? Agora eu queria fazer uns apontamentos. Muita gente vem me perguntar, por que uma criança inocente sofre? Não tem sorte, sofre. Olha, desde que a criança entra na comunidade humana, ela assume o bem e o mal da humanidade. Ela se torna membro da humanidade. O Cristo inocente, o Cristo sem pecado, concebido da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Aí fica muito fácil, vamos falar então, olha aqui, não, mas só explicação. Parece serão, pregão, a gente não, já, vamos conversar, assim como a gente está conversando aqui, para entender bem concretamente. Só uma explicaçãozinha. Então, ele foi atingido pelo pecado da humanidade. Agora, a ressurreição de Jesus é um fato histórico, é como a existência de Pedro Álvares Cabral, ou de qualquer personagem da história. Mas isso não explica por que a criança sofre, deixa de sofrer. A ressurreição também. É porque ela entra no seio da humanidade, membro da humanidade. Então, pela lei da solidariedade, ela assume o bem e o mal da humanidade. Nós somos... O que você acha do que ele está falando? Nós somos membros, um prolongamento do outro. Se toda criança nasce de um ato de amor, eu não acredito nisso. De jeito Primeiro, nenhum. não é de um ato de amor, é um ato de sexo. Às vezes de um ato de amor, e muitas vezes de um ato de sexo. Não é violentação de sexo, de amor, às vezes. Eu faço amor, eu não faço sexo. Os pais podem ter culpa também, os pais podem ter culpa de ter um Pronto, sobrou para os pais. Os pais também, sim. Deixa eu saber o anjo da guarda aqui nessa história, porque diz que o anjo da guarda gosta de criança, então de repente a resposta está aí. Entendeu? Que história é essa, anjo da guarda? Ele continua, o César continua entre nós? É, não? o César continua aqui. Já sentou? Já sentou, já tomou água, tomou cafezinho. Já está aqui do meu lado, não? Olha, brincadeiras à parte, eu acho que a gente deveria voltar ao tema vida após a morte. Nós estamos falando disso, eu acho que você que foi com o César passear. Então. Por que César? Não, mas... É o nome do anjo da guarda porque dele. o nome dele, esse livro é o resultado de uma experiência que eu tive na minha casa, onde minha vida estava muito ruim nessa época, todas as minhas bases foram destruídas. Aí um belo dia eu estava bem acabado, assim, bem no chão. Falava assim, vamos trabalhar um pouquinho? E eu tive uma vontade muito grande de escrever. E comecei a intuir coisas, e conversar. Muito medo, mas ao mesmo tempo muita alegria. E o resultado é o que está aqui nesse livro. São 100 ideias, 100 pensamentos sobre vida.
interior, E vida você acha fora. que foi o seu anjo da guarda que ditou para você essas coisas? Não, foi mais ou menos assim. Eu pedi tantas coisas para ele, né, durante toda a minha vida, e acho que eu devia um favor, que era editar esse livro. E eu ganhei um amigo novo nessa outra dimensão. Aí as pessoas falaram assim, escuta, você não tem medo de ser chamado de louco e tal? Tanto tive que ficou 2 anos guardado o livro em casa. Até sair a pesquisa da Rosa Saldiva dizendo que 90% dos brasileiros acreditam no anjo da guarda. Aí eu tomei coragem. Mas você o vê? Oi? Você o vê? Não, eu só ouço uma voz interior que me orienta e por aí vai. E a sua própria voz, não? Não tem uma voz assim? É diferente, não... É inexplicável, eu sei Não como dá para é. explicar como é. Mas Uma também, percepção diferente. mas também não acho que seja Você tem psicografia. um É uma anjo coisa... também, É uma coisa de intuição. Você tem anjo também, não? Todo mundo tem o seu anjo da guarda. Mesmo os que não acreditam, Eu são tenho, mas o ingratos. meu não é muito conversador como o de vocês. O Eu meu que- não fala tanto Eu comigo. tenho, ele não aparece. Então, eu Mas também o acho anjo que da guarda para para aparecer, você pode tem que ficar chamar. Porque tem a lei do livre-arbítrio. Se Como é você que é? não chama o anjo da guarda, ele não vem. Como é que funciona isso? É assim, porque tem a... não é isso? Não, eu Também acho que o precisa- anjo da guarda, todo mundo tem os seus espíritos protetores, os seus... Isso também é uma tradição de todas as culturas, Mas né? tem a Os lei do romanos, os livre-arbítrio. gregos acreditavam nos números domésticos. Muito acreditavam em nós. Todas as culturas têm esses espíritos familiares que ajudam, que acreditam. Mas o anjo da guarda não é espírito. Claro que é espírito. Por Quer exemplo, dizer, você quer dizer, Ele falando, tá parece no alguém astral, né? enganado. Ele tá no mundo astral. não. É uma entidade. É uma da guarda, o que uma que é? entidade. Cada igual. Cada um tem um. Estão aí rondando por aí. O anjo da guarda não. é sempre criança, será? Não tem nada a ver. Pode ser um Disseram que anjo amigo, da pode guarda ser um sempre amigo, criança. por exemplo, numa determinada existência, um amigo muito assim, muito próximo Ah, que legal, nosso, isso aí. e depois ficou no estágio da dimensão espiritual, nós regressamos ao palco da vida e lá ele empenhou de alguma forma nos ajudar nas propostas da vida atual. Não aí um pouco de solidão, a pessoa está tão solitária que ela inventa um Isso é personagem muito para real. ter um interlocutor. Isso é muito real. O doutor Liso falou no começo, na transcomunicação. Isso está acontecendo, gente, na Europa, na Alemanha. Estão vindo. Transcomunicação é a Comunicação do além? Exatamente, a comunicação Cada transcendental. nome é bonito, né? Transcomunicação. Está Sempre na agora Europa também, essas coisas. acontecendo. Nunca começa Não, a no Brasil, É engraçado tanta ter um gente no Brasil poeta, trabalhando o João com Cabral isso. de Melo Neto. Não, e eles gravam Ele não mensagens em aceita. inglês também. Ó. Não, Veja, a língua, vários como a idiomas. mesma forma, o fantasma, que você chama, pode aparecer de chapéu. O fantasma não tem chapéu, é apenas uma produção mental para que você entenda, de maneira que você pode entender numa língua determinada. Mas eu tenho um livro que eu trouxe da Itália, onde tem comunicações tiradas do rádio mesmo, que ele fala, só que eram misturadas. Às vezes tu tinha palavras em língua diferente, línguas completamente misturadas. Entende? E aquilo Exatamente. como são É captadas o as grupo coisas. de Grosseto, na Itália. Não sei se é esse que É você está isso se mesmo. referindo. Marcelo Batti. Tem um Eu vou falar uma documentário. coisa aqui que eu acho Você que quer vai só pra nome? vocês. Não quero nada, eu não gosto quando começa a falar de nada, porque inclusive não é isso. Olha, se vocês estão falando de uma dimensão, eu estou fazendo um enorme exercício para acompanhar e acreditar em muitas coisas que vocês estão falando. Mas então, deixa eu pensar alto para vocês me responderem a minha dúvida. Se vocês dizem que existe essa abstração, vamos dizer, no caso dos anjos da guarda, que podem estar eventualmente entre nós e que não estão personificadas. Quer dizer, por que é que vocês querem que essas almas tenham um aparelho fonador, garganta, língua, Porque para o poder homem tem essa falar mania de e ficar gravar querendo provar fala? as Quer dizer, se é coisas, uma coisa de abstração, se é uma alma, gente, ela não tem, ela não consegue falar. Então por que vem com essas coisas de gravar a voz do além? Sabe, eu não entendo. Mas então, foram eles que começaram, ou não bem, fomos ou bem é alma, ou bem é corpo com fala. não, Mas vem querer provar a alma falando, Mas já não dá acontece certo. que aí você está Sabe, tendo eu uma... não consigo entender. Mas por que Porque vocês a insistem gravação nesse negócio. energética, não é por voz. E depois, como é que eles se Pode comunicam? também ser voz direta. Você não entende? Isso é complicado pra gente mas entrar nessa, porque pra falar, a gente sabe que a medicina, o senhor é médico, sabe? Precisa de cordas vocais, emissão da voz, tá certo? Então não dá pra gravar a voz de uma entidade que eu até acredito que esteja aqui. Eu acredito em boa astral, essa é mau uma astral. ideia apenas. Agora, você Essa fica é a gravando sua voz ideia. do além, Mas não é assim. Mas acontece o seguinte, em primeiro lugar, que não foram os homens que procuraram isso, foram eles que
tomaram iniciativa, são sempre eles que tomam iniciativa. E segundo lugar é que você está tendo uma falsa... O homem é que está lá de gravadorzinho em punho. Não, mas começou espontaneamente. No travesseiro para esperar uma situação Não, dessa. absolutamente, começou espontaneamente. Gente, como? O que é isso? Não, estou falando sério. Agora, só ia dar um adendo... Não. Você está falando uma coisa, vamos discutir. Depois, eu acho que eles é que procuraram a gravação aqui? Realmente. Por quê? Não, quem estava... O primeiro que fez a gravação foi o Jurgenson, na Suécia. Ele estava gravando pássaros. Ele estava gravando pássaros, ele nem pensava em espíritos. E, de repente, já começou a aparecer as vozes. E as ondas de rádio não existem lá? Não, mas não... Aí, olha, fala. Raul Dive, dá licença. Isso precisa ser colocado nos Universidade de Virgínia, século Não, querida. Nós vamos para a Alemanha agora. Viu? Raul Dive fez experiências, inclusive, com vários representantes da igreja junto. Olha, quando você bloqueia um ambiente com espessa camada de chumbo, ali não pode entrar fisicamente, não só som, como qualquer irradiação do espectro eletromagnético. E ele, no seu gravador, obteve essas vozes. Então, isso não vem através... Que podem ser ruídos eletrônicos, que podem ser um monte de outras coisas. Tem um Agora, como é que se sentido... explica? Se você está falando uma coisa tão bonita, que é abstração, que é essência, que é fora do corpo humano, então por que tem que falar? Porque eles têm um corpo também. É essa a questão. O espírito não é uma fumacinha etérea. Tem um corpo, só que não é esse nosso corpo. Esse é o caso. Você está tendo uma falsa concepção do espírito. Mas então tem fala também? Eles falam entre também. eles, Ele é um corpo celeste. Mas Então espera um pouquinho. Não tem clareza nenhuma nisso, Se o corpo gente. dissolveu, não tem mais boca, corpo, tem vocal para espírito. falar. E é o seguinte, se o espírito precisa de voz para falar, tá ruim Não, a situação. eles comunicar de outra forma. A voz somos nós que entendemos. Eles transferem energia, nós entendemos. Exatamente. Bárbara, o que você acha disso? Para rapidamente, antes dos comerciais aí. Eu acho o seguinte, que acredito que deve existir vários níveis, né? Então, em cima do nosso, acredito que o que esteja logo acima tem uma correspondência com a nossa vida aqui de baixo, com todo o planeta, inclusive com todo o processo evolutivo do planeta. E acredito que essa evolução também se dê em outros níveis. A partir daí, vai depurando o processo, inclusive de sexualidade, que eu acredito, inclusive, que num nível correlato ao nosso, deve existir sexualidade. Eu acho que deve existir, as relações devem continuar da mesma forma. Todas as almas reencarnassem. Eu pensei que todas viessem para cá e já entrassem no corpo de um outro homem de novo. Existe tudo e tudo igual, inclusive, não sei se você, como espírito também médium, também sou média, o espírito, ele fuma através de nós, ele bebe através de nós. Não, mas não estou falando através de nós, não. Então você não está progredindo, porque está saindo dela para continuar viciado em droga, viciado de heroína, está lá em cima viciado em heroína. Mas é uma evolução. Fuma, é uma evolução. Para isso você tem uma mente. Você fica no barato, mas por isso você tem uma mente, você tem a mente. 1 litro de cachaça por dia? Não pode. Quer dizer, você nunca vai voltar com aí já entra outra parte. Você não vai ser iluminado. Mas aí já entra outra parte. Comerciais, eu só queria uma resposta sim ou não antes dos comerciais de uma pergunta que me ocorre agora. Dentro do espiritismo, que você acredita é, então, que quando você desencarna, ou seja, você morre, o seu espírito desencarna de você, ele quanto tempo leva para entrar no outra pessoa? Pode levar 1 mês, 1 século ou 1000 anos. Depende da vontade do espírito. Quer dizer que nós temos... que levava muito tempo. Então nós temos uma reserva moral de espíritos... Exatamente. Errantes. Chamados errantes. Que são os que se comunicam conosco. Que não estão a fim de baixar aqui. É uma escola. Outra pergunta. Nós temos uma reserva de alma suficiente para alimentar tantos homens aqui na Terra, porque já que cresce tanta evolução da humanidade é enorme. O que cresce de gente hoje, 1900, quase ano 2000, nós temos milhões de pessoas a mais do que nós tínhamos século atrás. Temos sim, dá licença. Como é que prolifera a alma? Vamos admitir uma informação a nível espiritual. Emmanuel, esse autor, isso pode ser até colocado como uma hipótese. Ele informa que somos 20 bilhões de almas em torno desse planeta. Aproximadamente 20 bilhões. Hoje que vieram de outros mundos, então? Não. Muitas, talvez até de outros mundos. E uma boa parte evoluíram nas origens do nosso próprio planeta. Agora, só hoje, cerca de 5 estão aqui no plano físico. As 15 restantes estão no plano espiritual. 5 o quê? Perdão, meu... Bilhões de almas. 5 bilhões estão aqui que só. É a população média do planeta. As outras estão em outras dimensões do espírito. Se fosse aqui, eu já ia estar preocupada. Não tem cafezinho para todo mundo. Silvia, só... Deixa para os comerciais, a gente volta. Eu tenho que ir para os comerciais. Gente, a gente volta no minuto só. Fique ligado, a gente volta já já.